Então, pessoal, esse pedaço do vídeo aqui eu estou gravando para passar de uma forma melhor, mais fácil para vocês entenderem, a parte algorítmica, né, da construção de um software usando as primitivas, usando a API do Java para TCP e para UDP. Eu vou rodar primeiro o programa para vocês verem qual que é o resultado dele. Depois a gente vai passar pelo algoritmo e ver cada uma das linhas o que elas fazem, ok? Então vamos aqui. Eu vou usar primeiro os TCPs aqui, né? Eu tenho aqui os servidores nessa janela aqui e eu tenho os clientes nessa janela aqui. Eu vou rodar aqui o servidor TCP. Guardando mensagem. Vou aqui rodar o cliente TCP. Servidor conectado, digite mensagens para conversão, OK para sair. Nesse caso aqui, esse programinha aqui que eu fiz, né, que eu estou mostrando para vocês aqui, é apenas um serviço de conversão de mensagem para caixa alta. É bem simples, né? Eu vou enviar um texto e o servidor vai converter para caixa alta e devolver o texto convertido para caixa alta. Eu vou escrever aqui o texto e vou enviar para o servidor. Perceba que a mensagem foi enviada novamente com a resposta mensagem convertida com texto em caixa alta. Mas será que isso aqui aconteceu lá no servidor TCP? Perceba aqui que o texto, não tinha esse texto aqui, né? Converte aí para caixa alta. Ou seja, ele recebeu a mensagem, converte aí, converteu para caixa alta e devolveu aqui para o cliente TCP. Vamos fazer isso aqui agora, rodar no UDP, para vocês verem que o UDP também está fazendo a mesma coisa. Deixa eu parar aqui a execução. Vai dar um erro aqui, porque a conexão foi rompida, né? Lembrando que o TCP ele funciona com base em conexão. Deixa eu limpar. A conexão tendo sido rompida, o programa ele parou de funcionar. Vou aqui no servidor UDP agora. Lembrando também que ao fazer os testes, a primeira coisa que tem que estar o servidor, né? Porque o cliente vai tentar acesso ao servidor, se o servidor não estiver rodando vai dar erro. Então vamos ligar aqui o servidor. Ok, o servidor está ligado, aguardando mensagem, servidor UDP. Ligar o cliente UDP. Digite mensagens para conversão OK para sair. Digitar outra coisa, né? Outra coisa. Literalmente, né? Minha criatividade é ótima. Enviar. Perceba aqui que a mensagem foi devolvida em caixa alta. Vamos ver o que aconteceu no servidor? Convertendo outra coisa para caixa alta. Então aqui o servidor UDP está fazendo a mesma coisa que o servidor TCP. É apenas um serviço que fornece um serviço de conversão de texto para caixa alta. E devolve esse texto para o cliente que fez a requisição. É simples. Então vamos passar aqui pelo algoritmo. Aqui ele pede para digitar aqui para sair. Deixa eu digitar aqui para sair aqui. Saiu. Ele vai dar. Ó, percebe que ele não dá um erro, ó. É diferente do TCP, né? Por quê? Porque o UDP ele não é orientado à conexão. Como o UDP não é orientado à conexão, o servidor UDP ele fica rodando esperando os datagramas chegarem. Né? São uma diferençazinha aí da natureza do TCP e do UDP. Então vou matar aqui também. Matei o servidor aqui. Ok, vamos lá. Começar pelo TCP. Só que a explicação eu vou começar pelo cliente TCP. Para a gente ver aqui o que está acontecendo. Então aqui a gente tem uma classe Java normal, comum, né? Então, e começa pela main, tudo que roda pela main, pela thread main aqui, ela vai rodar passo a passo. Esse set PowerPath aqui, na verdade, ele nem precisa. Eu estava tentando transformar as mensagens em UTF-8, eu não estou conseguindo. E acaba que não precisa colocar esse set PowerPath aqui, porque na verdade eu não consegui fazer com que as mensagens sejam convertidas para o UTF-8. Se eu precisar colocar
um acento, por exemplo, eu não vou conseguir, o acento não vai aparecer. Então, isso aqui nem precisa. Deixa eu até apagar aqui. Começando aqui, né? Perceba que a gente começa dentro de um bloco try, né? A gente tem um bloco try catch. Por quê? Porque ele vai lançar uma exceção, né? Então eu preciso tratar essa exceção. Essa exceção é lançada aqui pelo socket, pela tentativa de conexão com o socket. E ele vai lançar uma exceção do tipo IOException. Se eu não conseguir se conectar com o socket lá, nem aceitar a conexão, ele vai lançar um IOException. Então eu uso no TCP, eu uso aqui uma classe, né, do tipo socket, né, dentro da API, da API de programação socket aqui do Java. E a criação do socket ele acontece aqui com a criação do objeto socket, indicando qual que é o IP. No caso aqui eu estou usando localhost, que pode substituir um endereço IP, e qual é a porta, né? Para que isso aconteça, o servidor no lado, o programa no lado do servidor, ele tem que ter aberto aqui o server socket na porta que eu especifiquei lá. Lembra que o servidor é o primeiro que tem que estar rodando, né? O servidor já tem que estar rodando para o cliente rodar. Então, o que acontece? Quando o leitor do programa passar por essa linha aqui, o servidor já tem que estar rodando e ele vai fazer a busca de um servidor no IP localhost. Poderia ser qualquer IP aqui. Estou usando localhost porque é na minha máquina, mas se fosse uma máquina remota, eu iria colocar o IP da máquina remota no programa vinculado à porta 5555. E aqui eu estou abrindo o scanner, da mesma forma também não preciso desse CP8550 aqui, porque eu estava tentando resolver o problema do TF8. Posso tirar isso aqui. Isso aqui é uma abertura normal do scanner, né? Você abre um scanner para leitura do teclado, né? Ele está pedindo para digitar a mensagem do teclado aqui para conversão, ou aqui para sair. Então eu abro um scanner para poder fazer isso aí. E aqui, como eu estou usando o TCP, lá na aula teórica a gente falou que a abstração do TCP ela é a abstração de fluxo, né? Ou seja, o TCP ele se conecta, ele se comunica, na verdade, ele permite a comunicação entre dois pontos usando uma abstração de fluxo. Porque você faz uma conexão e dentro dessa conexão você troca os pacotes, troca os dados, né? Então, isso aí é o que a gente chama de fluxo, né? De fluxo de mensagens. O cliente vai mandando uma mensagem, o servidor vai recebendo a mensagem dentro da mesma conexão. Quando a conexão acabar, vai acontecer aquilo que a gente viu acontecer, né? Eu matei aqui o cliente e o servidor ele parou de funcionar, porque a conexão ela terminou. Então, como o TCP ele usa uma abstração de fluxo, nós vamos precisar usar algumas classes especiais do Java, que é as classes que lidam com stream. Tem as classes de stream, stream em português é fluxo, né? Uma classe especial que eu estou usando aqui é a Input Stream Reader. Na verdade, algumas. As classes especiais são a Input Stream Reader, a Buffered Reader e a Print Stream. Print Stream que está fazendo o papel da Output Stream Reader. Quero mostrar algo aqui para vocês num livro que mostra aqui como que a árvore de classes do Java, né, da API do Java, para os streams dentro do Java I/O, ele funciona, né? Então tudo isso aqui está dentro da biblioteca, dentro do pacote Java I/O, e essas classes aqui são as que permitem lidar com o stream de dados, né? Tanto para transmissão de dados via rede, quanto para salvar dados em arquivo, inclusive para poder pegar os dados via teclado. Quando a gente usa lá o system.in, a gente pode trocar lá a fonte de dados e receber dados de outro lugar. Perceba que as classes que nós estamos usando, elas estão aqui, ó. A printStream, cadê a reader? Input Stream Reader, né? E a Buffered Reader. Uma coisa interessante a se perceber aqui é que essas classes aqui, quando tem reader, é quando eu quero fazer uma transferência de dados via fluxo, no quais esses dados são caracteres, porque normalmente os dados transferidos via fluxo eles são enviados via byte, né, via um fluxo de bytes. Quando eu quero tratar isso
com a semântica de caracteres, né, string caracteres, eu uso as classes reader, que terminam com reader aqui, ó, buffered reader, child array reader, filter reader, e as classes writer, né, a writer, são essas aqui, que são as que herdam de reader e as que herdam de writer. Inclusive aqui vocês podem ver que a print writer está aqui, né, que é a classe que nós estamos usando para ler, né, para escrever, na verdade, no fluxo de dados. Uma coisa interessante sobre a abstração de fluxo de TCP aqui dentro do Java é que a leitura é feita como se fosse em um arquivo. Por isso que nós estamos vendo aqui essas classes com reader, writer, porque para o Java é como se você, ao escrever no fluxo ou ler do fluxo, você está escrevendo ou lendo em um arquivo, quando na verdade você está escrevendo ou lendo em um fluxo que vai ser transmitido pela rede. Quando a gente usa aqui essas classes, né, por exemplo, quando eu faço a readline aqui, eu estou lendo do fluxo, mas para o Java é como se eu estivesse lendo de um arquivo. A semântica é a mesma, né? A semântica é por isso que a gente fala read, né? Read geralmente o read é quando a gente vai ler de um arquivo, né? Uma permissão de leitura do arquivo, permissão de escrita do arquivo. Por isso que é read, por isso que é write. Então essa é uma curiosidade interessante sobre os strings do Java. Bom, vamos continuar aqui então. Então aqui a gente cria aqui a gente usa aqui algumas classes da API do Java para stream, assim como eu já falei, na buffer reader, a input stream reader e a print stream. Aqui primeiro eu estou criando um buffer, né, do tipo buffered reader, no qual eu vou ele é criado passando como parâmetro no construtor um input stream, porque esse buffered reader ele exige um reader, né, como construtor, como parâmetro no construtor para poder criar o buffered reader. O que esse buffered reader faz? Ele cria um buffer de caracteres, né, que vai receber e vai empacotar e vai encapsular aqui em uma classe, em uma variável. Aliás, classe não, em uma variável. Então, como eu leio os caracteres de um stream, eu preciso passar esse stream aqui, né? Eu passo o stream aqui, o input stream reader, e aí o input stream reader ele é criado com base no input stream ligado ao socket, né? Percebe aqui que eu tenho um get input stream. Esse get input stream ele está ligado ao socket, né? Ao criar aqui o input stream, criar um objeto input stream, eu passo o input stream lá do socket. Todo socket tem seu input stream e tem seu output stream. Então eu pego o input stream do socket. Qual socket? O socket que eu criei aqui, né? O socket que foi vinculado ao servidor TCP, que eu mostrei aqui quando eu passei por essa linha. Então eu peguei o input stream desse socket e criei aqui uma classe do tipo input stream reader e passei ela como parâmetro dentro de buffered reader, que aí eu posso ler o fluxo de caracteres que vem daqui, né, do input stream do socket. Então, aqui eu estou fazendo efetivamente isso, né, eu pego aqui e leio uma linha, readline, ele lê tudo aquilo que vem antes do barra n, né, da quebra de linha. Se eu precisar ler mais de uma linha, eu vou precisar somar as linhas, né, criar uma espécie de for. Se tiver barra n, eu tenho que somar todas as strings que estão antes e depois dos barra n's. Porque quando o readline encontra um barra n, ele para, né? Ele não lê nada que vem depois do barra n. Então, mas como eu estou enviando uma única mensagem, né, para poder converter para caixa alta, eu não preciso me preocupar, né? Se fosse um texto que tinha vários barra n, eu precisava criar um for para colocar todas as linhas do texto dentro do buffer, dentro da mensagem aqui de string, né? É isso que eu estou fazendo. Estou criando aqui uma mensagem de string, lendo aqui, ele está devolvendo uma string, que é toda string que vem antes do barra n para dentro do MSG aqui. E aqui eu mostro a mensagem. Mas que mensagem é essa aqui? A primeira mensagem que eu mostro é a mensagem servidor conectado. Eu não comentei, mas no momento em que
eu rodo o programa, deixa eu ver se está aqui. Aqui. Ele executa aqui uma mensagem chamada servidor conectado, né? Essa mensagem servidor conectado não é escrita aqui na classe cliente. Ela é devolvida lá do servidor, quer ver? Quem envia essa mensagem é aqui, ó. Output stream, né? Println, servidor conectado. Ele coloca essa mensagem aqui dentro do output stream e o input stream do cliente recebe, né? O input stream aqui do cliente recebe essa mensagem. Então, nesse get input stream, ele vai receber a mensagem que foi enviada aqui pelo output stream, né? Que no caso é servidor conectado. Imaginem esse output stream e o input stream como sendo uma espécie de cano, né? Aqui é a boca do cano do lado daquele que envia a mensagem, né? Imagine que você está colocando uma bolinha no cano, né? Você vai jogar uma bolinha de gude pelo cano. Aqui é a boca do cano onde você coloca a bolinha de gude. Você joga a bolinha de gude. No caso, o output stream. O input stream é a boca, é a parte do cano que sai a bolinha do outro lado. Então, é você conectar o programa, né, no caso aqui, o cliente, na boca do cano que recebe a bolinha. Então, quando eu conecto aqui no input stream, eu obtenho a bolinha de gude que foi enviada pelo output stream, pelo cano, na parte do servidor, né, onde ele colocou lá no output stream. Então, imagine aí um cano e a mensagem que é colocada no output stream, imagine como se fosse essa bolinha de gude. Ele envia essa mensagem pelo, entre aspas, cano, para ser recebida do outro lado aqui. É isso que acontece. Aqui eu crio um output stream, porque aqui eu estou querendo conectar a parte que envia do cano dentro do cliente, né? Então eu estou pegando o cano e aqui, vamos dizer que virando o cano aqui, e falando, ó, agora o cliente ele vai enviar coisas, ele vai enviar bolinhas de gude. Então é a parte que envia, né? Output é quando eu envio e input é quando eu recebo. Então eu crio aqui um output stream. E esse output stream ele pode ser uma dentre essas várias classes aqui. Ó. Pode ser qualquer uma dessas output stream aqui. Ó. Filter, file, byte array, tudo output stream, tá vendo? Mas eu resolvi usar a print writer, que também ela funciona como se fosse um output. Mas ela tem uma semântica dos métodos parecidas com o system.in, aquele system.in.print, system.in.println. Ele envia uma mensagem usando essa formatação, usando o comportamento do println, por exemplo. Então eu criei aqui o printstream, que é uma espécie que é uma classe para output, e eu joguei ela dentro da variável output string aqui. Perceba que eu pego o output string da onde? Do socket, né? Então o socket é de onde eu pego tanto o input string quanto o output string. Esses string eles pertencem ao socket, porque esse socket é um socket de string, que usa a abstração de string. Vocês vão ver quando eu estiver mostrando o DP, que o socket do DP é diferente. Ele não tem abstração de string, né? Inclusive a classe do socket não se chama socket, ela chama datagram socket. E aqui eu recebo, né, crio, mas eu ainda não estou usando, né? Aqui eu só estou mostrando uma mensagem aqui na tela, da tela do usuário aqui, para ele entender o que está acontecendo, né? Para ele saber que tem que digitar as mensagens ou a letra Q para poder sair. E aqui eu entro no loop infinito, né, while true. Aqui eu pego a mensagem, né, do cliente, né, pedir para ele digitar a mensagem para conversão, né, então aqui eu uso o scanner, pega a mensagem. Inclusive percebe aqui que o next line tem a mesma semântica aqui do readline daqui do buffer, né, ele lê uma linha até o próximo barra n, é uma curiosidade. Aqui eu testo, né, se a mensagem é igual a Q, se for igual a Q eu saio do loop, senão eu continuo, né, senão eu nem entro aqui no if. E aqui eu pego a mensagem que foi colocada aqui nessa variável, né, pegada lá do cliente, do teclado do cliente, e envio ela pela rede, ou seja, coloco ela na boca do cano para enviar pela rede.
usando aqui o método println, né? Lembra que eu falei que a mesma semântica do system.in.println, esse println aqui não é do system.out, aliás, system.out.println. Esse println aqui, ele é do output stream, que na verdade é do tipo printstream. Então é printstream.println, basicamente. Ao colocar a mensagem nesse println aqui, ele vai enviar pelo cano, né, pelo stream, pelo fluxo de dados entre o cliente e o servidor. E vai chegar lá no outro lado. Vamos abrir o outro lado aqui. Aqui foi criado o buffer, né, para receber o input stream, né, da mesma forma que foi criado lá no cliente. É o buffer que recebe. A outra ponta do cano, né, a ponta do cano que recebe, vamos dizer assim. E aqui eu entro num loop infinito também, né, que fica rodando até que o cliente caia lá, né. Ele recebe a mensagem aqui, ó, buffer.readline. No buffer.readline ele pega o que vem no cano, né, a mensagem que vem no cano, e joga dentro de mensagem. Que no caso aqui é a mensagem criada aqui. Essa mensagem aqui, ele pegou do usuário e entregou aqui no println, né. E aqui eu recebo a mensagem aqui no readline. Recebi a mensagem do readline. Então aqui eu mostro aquela parte onde eu mostro aqui convertendo outra coisa. Outra coisa é a mensagem que eu enviei, né? Aqui ó, convertendo mensagem, no caso outra coisa, né, que é a mensagem que foi recebida nesse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, para a caixa alta. Então a parte que recebe é esse método readline aqui do buffer, né, que é do tipo bufferedReader, que está vinculado aqui a um input stream. E esse input stream, ele é o input stream do get input stream, do server socket aqui, né? Ele é um input stream do socket do lado do servidor. Então eu peguei esse input stream aqui, joguei, criei um objeto input stream, passei como parâmetro aqui para bufferedReader, e o bufferedReader é que eu leio o readline aqui. E efetivamente aqui que eu recebo a mensagem na outra ponta do cano. E aqui eu faço, basicamente o meu servidor, ele faz isso aqui, né? O serviço que o meu servidor oferece é essa linha aqui, ó. Ele, na verdade, nem é essa linha toda aqui, é isso aqui, ó. Ele converte a mensagem para uppercase, né? Para a caixa alta. Então ele pega a mensagem, converte para a caixa alta e devolve no output stream, né? Ou seja, aí veio aqui que é o println também, né? Ele devolve no output stream, ele coloca a mensagem de novo na boca do cano para o cliente receber lá na outra ponta, né? Esse println aqui, ele também vem do printstream, né? É o nosso output stream aqui, do tipo printstream, que nós temos um método chamado println, que funciona da mesma forma do println que eu mostrei lá no cliente. Se eu estou mandando mensagem aqui no servidor, obviamente, eu tenho que ter a parte que recebe a mensagem. Onde é que está a parte que a mensagem recebe a mensagem? Aqui. Eu pego a mesma variável, mensagem aqui, e aí eu chamo o bufferedReader, né, minha variável buffer do tipo bufferedReader, e chamo o readline, que é a outra ponta do cano, né. Eu faço a leitura, eu dou uma verificada na outra ponta do cano se tem bolinha de gude lá, né, se tem mensagem lá. Eu pego essa mensagem, jogo aqui dentro de MSG, minha variável mensagem, e aí eu apresento a mensagem aqui de volta, né? Mensagem convertida, /n para pular a linha, e a mensagem mostrada aqui na tela. Aqui eu estou fazendo o fechamento de tudo isso. Isso aqui é a programação defensiva, né? É bom fechar esses strings, esses buffers, o scanner, o socket. Não deixar eles abertos para não ficar consumindo memória, né? Não ter problema de buffer overflow. E aqui eu não fecho porque eu estou no loop infinito. Na verdade eu nunca vou sair desse loop infinito, né? Eu não tenho o que aqui, aquela caractere de escape para sair daqui, então não faz necessidade eu fechar aqui. Mas se eu por um acaso, o que seria desejável, né? Criar um mecanismo para sair do loop infinito aqui, eu tenho que fechar lá para não deixar esses fluxos abertos aí, né? Consumindo memória do meu computador. Inclusive aqui ele mostra uma mensagem de warning, né, falando que tem um risco de resource leak, né, que é criar esses buffers aí, criar
começar a consumir memória de maneira descontrolada, né? Porque o servidor nunca é fechado. Na verdade, o servidor é fechado aqui quando eu fecho a conexão. Né? Dá um erro aqui e fecha a conexão lá. Então, esse aqui é o nosso serviço de conversão de mensagem para caixa alta no TCP. Pessoal, vai. Agora vamos ver no DP.